Bom dia para mais um sábado abençoado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez Ele ter me permitido estar aqui hoje, porque se não fosse pela permissão dEle, isso jamais poderia ser possível. Então, obrigada também por todas aquelas pessoas que têm me acompanhado. Obrigada pela presença de todos. Hoje eu quero falar um pouquinho de como descobrir o meu propósito, de como descobrir o seu propósito. Às vezes, a pessoa vive anos e anos, mas ainda não sabe o porquê do propósito dela nessa terra. Por quê? Ela nasceu com algum propósito, mas qual é esse propósito que Deus tem na vida dela? Quando eu era uma pessoa, eu morava lá no Piauí, que eu não conhecia nada, não tinha conhecimento de nada, eu vivia lá presa naquele interior, de onde a única coisa que eu conseguia pensar era naquilo que os meus olhos estavam vendo. E o que os meus olhos estavam vendo naquele momento? Os meus olhos só conseguiam ver pobreza e conseguia ver doenças. Então, ou seja, para mim poder ter uma visão diferente, eu tinha que sair daquele lugar. Eu tive que ser corajosa para sair. E foi uma decisão difícil que eu tive que tomar. Porque, como assim? Como que uma pessoa que a única coisa que ela sabia fazer era capinar, era pegar numa enxada e capinar. Como que essa pessoa ia fazer numa cidade grande apenas com uma enxada nas mãos? Mas todos nós temos um começo. Se a gente quer mudar o nosso caminho, se a gente quer mudar essa visão, a gente tem que sair do lugar de onde a gente está. Às vezes, você está numa zona de conforto. Eu estava em um ambiente que, para mim, não tinha para onde correr, não tinha para onde ir. A minha única solução era viver ali e achar que o mundo era aquilo. Eu achava dentro de mim que nunca ia poder ter uma vida melhor que aquela, porque eu cresci vendo aquela situação. E todo lugar que eu olhava não tinha ninguém em que eu poderia me inspirar. Não tinha ninguém a quem eu poderia olhar e dizer assim, poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Eu não tinha conhecimento de nada. O conhecimento era zero. A única coisa que eu sabia muito era coisa de roça, era trabalhar com uma enxada, era colher, era plantar, era ali trabalhar com meu pai. Por quê? Porque eu já cresci ali vendo ele fazer isso. Então, isso era o único conhecimento que eu tinha naquela época. Era o que eu achava que eu ia ser quando eu crescesse. Porque eu achava assim que se o meu pai, ele é daquele jeito, então quando eu crescer, eu pensava que eu também ia ser da mesma forma que ele. Foi quando surgiu a oportunidade, que já estava nos planos de Deus, me tirar daquela terra. Eu lembro da passagem de Abraão, lembro quando ele chamou Abraão. Sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então, ou seja, para mim ter uma visão diferente, para mim ter um pensamento diferente, eu precisava sair do meio da parentela. Eu precisava sair do meio daquilo que eu nunca ia crescer, porque não tinha condição. Não tinha quem olhasse para poder dizer, meu Deus, aquela pessoa, ela tem uma vida melhor que a gente. Então, se ela tem, eu também posso ter. Ou seja, não tinha. Mas Deus, ele já sabia que tinha um plano na minha vida. Então, eu precisava sair de lá. Foi quando surgiu a oportunidade. Mas aí eu pensei, como assim? Como
o que eu vou fazer em Brasília, numa cidade grande? A única coisa que eu sei fazer é capinar. O que eu vou fazer dentro de uma cidade grande com uma enxada nas mãos? Mas quando eu olhava a situação à minha volta, a situação do meu pai, da minha mãe, eu tinha que ser corajosa. É a oportunidade de eu poder sair daqui e poder ajudar meu pai. Eu sei que eu não sei fazer nada, eu só sei pegar numa enxada. Mas eu tenho a oportunidade de aprender coisas novas. Eu tenho vontade, eu tenho coragem, sabe? Eu tenho saúde, eu tenho disposição. Então eu vou sim, mesmo que o medo estava querendo, o medo queria me parar, mesmo que a timidez queria me parar, mesmo que aquilo me dava pânico de meio de gente, mas eu precisava sair de lá. E quando eu saí, eu cheguei, sabe, um peixinho fora d'água, quando eu cheguei em Brasília, um peixinho fora d'água, não sabia fazer nada além de capinar, porque lá não tinha banheiro, não tinha piso no chão, não tinha água encanada, lá não tinha nada daquilo que aqui tinha. Então, tudo para mim era um novo. Tudo para mim era um novo. Então, eu tive que me adaptar a uma vida totalmente nova. Eu tive que começar do zero uma nova vida. Então, quando eu tive essa oportunidade de aprender coisas novas, mesmo que seja limpando um chão de uma pessoa, graças a Deus, eu tive a oportunidade de saber que eu poderia fazer mais além do que só capinar. E isso é a questão que muitas pessoas ficam paralisados. Se deixa paralisar pelo medo, se deixa paralisar pela situação em que está vivendo e acha que não pode construir uma vida diferente da que ela vive, da que os pais delas vivem. E quando eu cheguei aqui, demorou muito, porque a única visão que eu tinha naquele momento era de ser faxineira, de ser trabalhar de doméstica. Era a minha única visão, porque é a única coisa ali que eu poderia aprender se eu não tivesse o estudo. Porque se eu não tenho estudo, então, ou seja, eu vou viver o resto da minha vida ali, né, lavando casa dos outros. Mas a questão, por que Deus me tirou de lá? Será que Ele me tirou de lá justamente só para fazer isso? Não. E tudo começou a mudar quando eu conheci Deus. Agora, minha filha, eu vou te falar bem que uma coisa. Quando eu conheci a palavra de Deus, sabe aquele pensamento mesquinho, aquele pensamento miserável, aquele pensamento pobre, sabe? O pensamento pobre na cabeça da gente que às vezes vem, que a gente não pode chegar a lugar nenhum porque eu não tenho estudo. Sabe aquele pensamento que vem, eu não posso ser isso porque eu não tenho estudo, eu não estudei, eu não tenho condição. Tá repreendido. Quando eu conheci a Deus, esses pensamentos não existiam mais na minha vida, porque eu tinha um Deus que me mostrou que eu posso chegar em qualquer lugar do mundo apenas na direção dele. Apenas através da direção dele. Que para mim chegar em qualquer lugar do mundo, eu não precisava ter uma faculdade, um estudo, sabe, avançado. A única coisa que eu precisava era coragem, vontade e força e a minha fé. Porque essas são o que a gente precisa para ser guiado pelo Espírito Santo. Porque depois que eu vi a história de José, como assim? Um escravo que foi vendido pelos seus irmãos, chegou no Egito e virou governador do Egito. Como assim? Como pode acontecer uma coisa dessa? Que Deus é esse? Eu quero esse Deus para mim. Se ele pôde fazer isso na vida de José do Egito, então ele também vai poder fazer na vida daquela faxineira que sou eu. Ele vai poder na vida daquela mulher que trabalhava de roça, de enxada, que ainda até hoje tem calo nas mãos. Então, ele pode mudar a minha vida, assim como ele pode mudar a sua vida. Assim como ele pode fazer milagres na sua vida. Assim como ele fez em José, ele pode fazer na sua e pode fazer na minha. Então foi aí quando eu comecei a abrir a minha visão espiritual.
porque a minha própria visão, ela era pobre. Pobre, porque eu achava que eu não podia chegar a lugar nenhum. Eu estava em uma situação limitada. Em achar porque a minha família não podia isso, eu também não podia. Mas quando eu conheci a Deus, eu totalmente mudei tudo. Eu falei, não. Se José do Egito virou governador, eu também posso ser quem eu quiser. Mas agora eu preciso descobrir por que que Deus me chamou. Qual é o propósito do Senhor na minha vida? O que que o Senhor quer de mim, Deus? Porque o Senhor me tirou lá do meio da minha parentela, para um lugar que eu não conhecia, sofri horrores sem saber fazer as coisas, tive que me adaptar a uma vida nova. Então, o que que o Senhor quer de mim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para Ele, para poder ter um começo. E eu não sabia de nada, porque além de eu ter estudado só até a 4ª série, eu tinha uma mente bloqueada. Eu não conseguia ter um entendimento amplo das coisas. Mas a palavra de Deus foi desbloqueando a minha mente, foi abrindo a minha mente. E falo tudo para vocês. Nada que eu vivo hoje, um dia eu sonhei. Tipo, eu vou sonhar em ter uma vida melhor, eu vou sonhar em ter um carro. Naquela época eu não sonhava em nada. Por quê? Porque eu via a situação da parentela. Eu achava que dali eu não poderia passar. Então, eu achava que eu também seria daquela vida, daquele jeito, aquele tudo. Mas quando Jesus veio e entrou, o Espírito Santo veio e entrou, ele me colocou sonho na minha vida que eu penso assim, Deus, como assim? Aí ele vai lá na palavra e me mostra, assim como eu mudei a vida de José, eu posso mudar a sua, minha filha, se você crer. Assim como eu mudei a história de Abraão, eu posso mudar a sua, se assim você crer e me der ouvido. Assim como eu coloquei de pastor de ovelhas, eu coloquei rei de Israel, Davi, eu também posso mudar a sua vida, se assim você crer. Olha que forte. Ele está falando isso para você. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso mudar o seu caminho. Eu posso fazer de você uma mulher bem-sucedida. Eu posso fazer de você ser estrela dentro da sua família. Às vezes hoje, a sua família é aquela família bem humildezinha, que precisa de ajuda, mas você olha assim e vê, não, se minha família é assim, então eu também vou ser assim. E não é. Seja você a estrela dessa família, para mudar essa família. Seja você o combustível que eles precisam para chegar onde eles queiram chegar. Não se limita através de um pensamento, através da situação que você vive hoje. Não se limita. Porque se Deus é o mesmo Deus de antigamente, é o mesmo Deus de hoje, Ele pode fazer na sua vida tudo aquilo que Ele fez na vida dos antepassados. O que nós precisamos fazer é ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas para mim ser alguém, para mim crescer financeiramente, espiritualmente, eu tenho que estudar muito. Se você crê que o Espírito Santo possa ser seu professor e você obedecer, você já está tendo agora a sua própria faculdade. Ele vai te ensinar, ele vai te formar e ele é quem vai te aprovar. E não existe aprovação maior no mundo que a aprovação de Deus. A aprovação do homem não importa. Se Deus te aprovou, minha querida, se Deus te aprovou, ninguém pode te desaprovar, independentemente se você não tem estudo ou não. Às vezes as pessoas olham para você e não te dá nada, porque você é aquela pessoa tímida, é aquela pessoa que vive sempre acanhadinha, não fala com ninguém, mas abre a boca para ver. Abre a boca para ver se não sai rios de sabedoria. Se a sua boca não sai só bênçãos, só sai coisas boas para glorificar o nome de Deus. Foi assim que eu descobri o meu propósito. Primeiro eu tive que sair de lá. Primeiro eu tive que buscar, sabe? Conhecer esse Deus maravilhoso através da palavra dele. Conhecer e também olhar para mim e saber que eu posso. Eu consigo. Se eles conseguiram, eu também consigo. Então, essa é a nossa fé que a gente tem que ter todos os dias. Olhar para aquelas pessoas que Deus transformou na palavra dele. E saber que esse Deus ainda existe hoje.
e ele pode transformar a sua vida. Encontra o seu caminho, encontra o seu propósito. Depois que você se encontrar, mergulhe. Às vezes vai ser algo que você vai dizer, eu não consigo, você consegue. Nunca disse que você não consegue, você consegue. Porque eu achava que eu não teria capacidade de aprender coisas novas. E eu aprendi. Aprendi coisinha por coisinha. Saí capinando. Então, cheguei e tive que adaptar outras coisas novas e daí vai indo, ó. Aprendendo as coisas novas sempre é bom para a gente começar a desbloquear nossa mente e sempre pedir para Deus direção. Ele dando a direção, não importa quem você é, não importa que estudo você tem, idade, não importa nada. É só você executar com fé e coragem e não tenha medo. Não tenha medo de nada, não tenha medo dos nãos, não tenha medo das represálias, não tenha medo das falação, das repreensão. Deus cuida de quem Ele ama. Às vezes é preciso para quebrar o orgulho, para quebrar o pensamento, esses maus pensamentos, para quebrar o sentimento do coração, que é o sentimento é o que mais nos derruba, é o sentimento. Então, se for preciso, Deus vai usar sim alguém para quebrar isso, mostrar que a gente não é nada, que a gente depende dele. E quando a gente depende dele, ele faz acontecer o que é preciso acontecer. Então, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe, que Deus venha cuidar de cada um de nós, que sábado que vem estarei aqui firme e forte, se assim Deus permitir, se assim Ele quiser, porque tudo é dentro da vontade dele. Se for para ser, vai ser. Se não for, amém, graças a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu Deus.